Pensa no seguinte, corta pra mim. Essa é Jailma. E ele se chama Aguinaldo. Ela acaba de se separar e sai do Rio para morar em São Paulo, que é quando ela o conhece. É uma paixão à primeira vista. No começo, a esposa é uma rainha. Com o passar do tempo, a esposa, para Aguinaldo, vira uma bruxa. Ela faz vários boletins de ocorrência contra o marido. Pergunta o que vai acontecer. Põe no Cidade. Do portão da casa onde mora, Daniele foi testemunha de uma tragédia. Viu a irmã Jailma, de 32 anos, sofrer nas mãos do marido, o Aguinaldo. Ela gritou, ela implorou, mas infelizmente. Jailma foi assassinada na entrada da viela onde morou por 5 anos. E sabe como foi que ele chegou e como aconteceu? Eu volto já já. Mas como eu falava, a Jailma, ela se separa do marido no Rio de Janeiro e vem morar aqui em São Paulo, em Barueri, que é grande São Paulo. Ali ela conhece Aguinaldo. Os dois se apaixonam, vão morar juntos. No começo, Aguinaldo trata a esposa como rainha. Mas passa a fase da lua de mel. E no que passa essa fase, começam as brigas. Ela faz vários boletins de ocorrência, vários boletins de ocorrência denunciando o marido. Mas mesmo assim fica grávida. E ele não perdoa. E a polícia nada faz. Até que chega o momento em que ele toma a decisão de que a vida de Jailma tem que acabar. Põe no Cidade. Do portão da casa onde mora, Daniele foi testemunha de uma tragédia. Viu a irmã Jailma, de 32 anos, sofrer nas mãos do marido, o Aguinaldo. Ela gritou, ela implorou, mas infelizmente. Jailma foi assassinada na entrada da viela onde morou por 5 anos com Aguinaldo. Foi ali que a história do relacionamento do casal teve fim. E o pior de tudo, uma garotinha de 2 anos viu o momento em que a mãe foi morta. A pequena, ela conta tudo. Ela passou a noite tendo pesadelo e acordou de manhã contando. Papai fez assim na mamãe. Jailma e Aguinaldo são do interior do estado de Pernambuco, mas se conheceram em São Paulo. Aguinaldo foi morar em Barueri, na região metropolitana da capital paulista, porque o amigo Manuel, o irmão de Jailma, o incentivou. Eu nunca imaginava, né, que poderia acontecer com a nossa família. Sempre eu ligava para ele, Aguinaldo, vamos para o interior, mas eu vinha, busquei ele aqui, a gente ia lá para o interior. Então ele era uma pessoa muito dedicada à família. Ele, só que de uns tempos para cá ele começou a ter umas brigas com ela. Depois de alguns anos, Jailma também deixou o estado nordestino, foi para o Rio de Janeiro. Ficou lá por alguns anos, teve 3 filhos. Mas a saudade dos irmãos falou mais alto. Mudou-se mais uma vez, agora para São Paulo. Logo que chegou através do irmão Manuel, conheceu o Aguinaldo. Foi paixão à primeira vista. Em pouco tempo, resolveram morar juntos. Mas o casamento dos sonhos não durou muito. Eles passaram a viver nessa casa, que é do Aguinaldo. Ali, vivia o casal e 2 filhos de Jailma. O filho mais velho dela ficou em Pernambuco. A vontade de mandar em tudo e em todos a todo momento causou brigas que terminavam sempre em agressões. As sessões de espancamento aconteciam dentro e fora da casa. Aqui na vila onde Jailma e o Aguinaldo moraram, as cenas, as brigas entre os dois eram muito frequentes. As agressões do Aguinaldo contra Jailma, elas impressionavam não só os vizinhos, como também os parentes dela que viviam por aqui.
Uma das vezes, ela estava chegando em casa acompanhada e foi agredida com uma barra de ferro na cabeça. A mulher ficou caída ao chão, desacordada, e tudo só não foi pior porque ela estava acompanhada. Então, ele fugiu. Ficou com medo de ser pego e fugiu, mas deixou a mulher caída aqui ao chão. Uma das irmãs da Jailma, a Daniela, estava contando pra gente, ela vai chegar aqui, fica até emocionada porque ela morava e mora bem na frente da casa onde tudo acontecia. Você presenciava muito essas brigas e a sua irmã sendo vítima dentro da própria casa, né, Daniela? Sim, sim. Muitas das vezes de madrugada a gente estava descansando para trabalhar no outro dia. Ele chegava bêbado, embriagado, ele usava drogas também. E ele chegava e ele batia nela e os filhos dela ficavam gritando, a gente corria para socorrer. E uma das vezes a gente achou desumano, que achou que seria fatal e ela tinha muito medo de separar dele porque ele ameaçava ela e falava que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Jailma frequentemente era espancada, ficava com hematomas. Por conta dos ferimentos, faltava ao trabalho como diarista. Toda a família dela e vizinhos sabiam o que acontecia entre o casal. A vítima chegou a registrar vários boletins de ocorrência contra Aguinaldo. Depois das agressões, ele ficava dias sem voltar para casa. Depois, retornava, pedia desculpa e a vida entre os dois voltava ao normal. Pelo menos até a próxima discussão. Desmaiava ela, eram muitas agressões, muita mesmo. E ela, com medo, ela não deixava ele. Jailma engravida mais uma vez. É a primeira filha dela com Aguinaldo. Nem isso fez com que ela deixasse de apanhar. Quando a pequena completou 2 anos, Jailma resolveu dar um basta na situação. Se separou em janeiro, passou a se esconder. Aguinaldo acreditava que tudo aconteceu porque Jailma tinha um novo amor, o que, segundo os irmãos dela, era mentira. Cada dia que passava, Aguinaldo ficava mais perigoso. Perseguia a ex em todos os cantos, no trabalho, em momentos de lazer. Chegou a faltar ao emprego, onde trabalhava como entregador, por 10 dias para ir atrás da Jailma, vigiar a rotina dela. Ele foi lá, teve uma discussão com ela e falou que se ela saísse de casa, ele ia matá-la. Tanto ela como os filhos, mas de ontem não passaria. Naquele dia, logo cedo, ela estava com muito medo. Uma sensação de que algo iria acontecer. Foi então que, quando ela abriu a porta da casa, ela se surpreendeu. Do outro lado estava o Aguinaldo. O Aguinaldo começou a discutir com a mulher. Eles brigaram, tiveram uma grave discussão. Naquele momento, o Aguinaldo ameaçou de uma forma muito clara a Jailma. Ele disse que daquele dia ela não iria passar. Aquele dia seria o dia em que ela e os filhos dela iriam morrer. Ele ameaçou a mulher com quem ele casou e também ameaçou a própria filha, de 2 anos. Ela conseguiu sair de perto. Ele fugiu mais uma vez. Ela saiu e passou o dia pela cidade, esperando a hora passar e se divertindo com a filha, principalmente a mais novinha, de 2 anos. Mas ela tinha uma sensação, um medo muito grande. Então ela falou assim: eu não vou voltar para aquela casa porque ele sabe que eu estou lá. O que ela pensou? Eu vou vir aqui para ver ela onde eu morava, ficar na casa de alguns parentes e alguns amigos. No final do dia, ela voltou. Estava de carona com uma amiga. O carro veio exatamente neste sentido. O motorista estacionou aqui, ó, nessa vaga, exatamente neste local. A frente do carro estava para cá. O carro com 4 portas. A Jailma estava na porta traseira do lado direito. Ela pegou a neném de 2 anos no colo e desceu. Ela colocou apenas uma perna para fora do carro. Foi exatamente neste momento que o Aguinaldo a surpreendeu por trás. Veio sem dizer uma só palavra e já esfaqueou a mulher. Por muito pouco, a neném que estava no colo dela, a filha do Aguinaldo, não foi atingida e também ferida pelo pai. A mulher sequer teve chance de se defender, apenas jogou a filha para dentro do carro para que ela, sim, tivesse chance de sobreviver. A mulher ficou caída exatamente aqui, neste ponto. E o Aguinaldo
O Aguinaldo, ele fugiu naquela direção. O crime aconteceu a 50 metros de um hospital. Jailma foi socorrida, mas não resistiu. Jaciara foi quem chegou primeiro ao local do ataque e pegou a sobrinha. Ela conversou com os vizinhos da Jailma. Eles disseram ter ouvido as agressões e as ameaças. Eles garantiram que a faca usada no crime foi comprada naquele mesmo dia por Aguinaldo. Ele queria cumprir a promessa que fez a ex: tirar a vida dela e a dos filhos. Mesmo depois da separação, o Aguinaldo ele continuou vivendo aqui nessa casa que eles alugavam. Inicialmente só neste quartinho, depois eles passaram também a ter este outro cômodo. Mas um detalhe, os vizinhos afirmam que depois da separação, ele pouco vinha até aqui. Passava os dias na rua, já também não estava indo trabalhar e principalmente as horas que ele ficava fora de casa era tudo para ir atrás da ex-mulher, para vigiar a rotina dela. A mulher ficava completamente apavorada. Os vizinhos pouco viam o Aguinaldo por aqui. E alguns indícios chamam a atenção de que ele saiu às pressas. A luz do pequeno banheiro e algumas roupas, todas ficaram da mesma forma, a luz acesa e as roupas esticadas. Mas ele teve tempo de, antes de sair, fechar essa porta com um cadeado, a porta principal da casa. Mas essa outra, olha só, ficou aberta. A gente consegue ver uma grande bagunça, uma grande confusão, mas os vizinhos afirmam que essa era a rotina dele. Ele pouco cuidava daqui. Mas em cima da cama algo chama a atenção. Existe uma muda de roupas. Poucas roupas ele tinha, mas todas essas roupas estão ali arrumadas dentro de um lençol. Segundo os vizinhos, um claro sinal de que ele estava preparado para fugir a qualquer momento. E estando aqui, nós conseguimos ter exatamente essa impressão. A luz acesa, ele saiu às pressas. Só que por conta do crime ter sido do lado de fora da casa, ele sequer teve tempo de pegar aquela muda de roupas. Aguinaldo é considerado foragido. Depois de tanto tempo, a família de Jailma descobriu o verdadeiro motivo que ele deixou o Nordeste. Não foi para buscar uma vida melhor, ele fugiu de lá. Por lá, ele era procurado pela polícia por outro crime. Veio para São Paulo e enganou a todos com a postura de cidadão de bem. Constituiu uma família que nunca foi feliz. E também foi o responsável por destruir essa mesma família. Tá difícil, né? Principalmente para meus pais e pelo modo dela passar na minha casa ontem de manhã e falar para meus filhos, eu não estava, falou para meus filhos que de ontem ela não passava, ela ia morrer. E que eu tomasse conta dos filhos dela, não separasse nenhum dos três, que só confiaria em mim. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.